Você já parou para pensar por que tantas pessoas estão deixando o país? Elas juntaram dinheiro, construíram suas vidas aqui e de repente decidiram ir embora. Mas por quê? Será que não enxergam o que realmente importa? Ou será que algo as assusta tanto a ponto de abandonarem tudo? O discurso oficial diz que 81% dos russos são felizes. Mas será que é isso mesmo? Basta conversar com quem ficou para perceber que as coisas não são tão simples. Há um clima de incerteza, de medo. As pessoas olham ao redor e não reconhecem mais o lugar onde cresceram. A sensação é de que algo está fora do lugar, como se o chão estivesse se movendo sob os pés. E quem partiu? Muitos foram embora porque não aguentavam mais. Alguns porque temiam ser chamados para a guerra, outros porque não suportavam a pressão, a vigilância constante. Há quem diga que foram embora por dinheiro, por segurança, por um futuro melhor para os filhos. Mas será que é só isso? Ou será que, no fundo, todos sentem que algo está errado e não querem fazer parte disso? A verdade é que ninguém abandona sua terra sem motivo. Quando alguém arrisca tudo para recomeçar em outro lugar, é porque algo o empurrou para fora. E não adianta chamá-los de traidores. Eles não são inimigos. São pessoas comuns, como você e eu, que simplesmente não querem mais viver com medo. Mas o que assusta tanto? A guerra, claro. Ninguém quer ser enviado para lutar em um conflito que não entende. Ninguém quer ver seus filhos crescerem em um país onde a liberdade é cada vez mais limitada. E convenhamos, quem em sã consciência gostaria de viver assim? Se você tivesse a chance de ir para um lugar onde pudesse respirar sem medo, não faria o mesmo? E não se engane, muitos dos que ficaram também pensam nisso. Conversam em voz baixa, trocam olhares preocupados, temem que alguém os ouça. Porque no fim das contas todos sabem que algo precisa mudar. Mas quem vai dar o primeiro passo? Quem vai levantar a voz e dizer que não aguenta mais? A propaganda insiste em pintar um quadro cor-de-rosa, mas a realidade é bem diferente. As pessoas estão cansadas. Cansadas de mentiras, de repressão, de viver com a sensação de que a qualquer momento tudo pode desabar. E não é só uma questão de política. É uma questão de dignidade. De poder olhar para os filhos e dizer, aqui é seguro, aqui vocês podem sonhar. Mas enquanto nada mudar, enquanto as mesmas vozes continuarem ditando as regras, as pessoas continuarão indo embora. Porque ninguém quer viver em um lugar onde o futuro parece uma incógnita, onde cada dia é uma batalha para manter a sanidade. E você, o que faria no lugar delas? Ficaria e lutaria por mudanças, mesmo que isso significasse arriscar tudo? Ou buscaria um lugar onde pudesse viver em paz? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: ninguém deveria ter que escolher entre a liberdade e a segurança. O que falta então para que as coisas mudem? Talvez coragem. Talvez a compreensão de que se todos se calarem nada vai melhorar. Porque no fim das contas, o país não é feito de governantes ou de discursos. É feito de pessoas. E são elas que merecem uma vida digna, sem medo, sem perseguição. Até quando vamos fingir que está tudo bem? Até quando vamos aceitar que o medo seja o preço da sobrevivência? A mudança começa quando alguém decide que não dá mais para aguentar. E esse alguém pode ser você. O que nos falta é a clareza de enxergar que o conformismo não é uma opção, mas uma rendição. Porque, no fundo, o que nos impede de exigir mais não é a falta de recursos, nem a complexidade dos problemas. É a ilusão de que alguém em algum lugar está resolvendo as coisas por nós. Como se a dignidade fosse um favor e não um direito. Como se a liberdade fosse um luxo, e não um mínimo que qualquer ser humano merece. Até quando vamos nos contentar com migalhas? Até quando vamos aplaudir uma reforma de playground como se fosse um milagre, enquanto o essencial, saúde, educação ou segurança, apodrece nas mãos de quem deveria garantir? Não é progresso quando o Estado te dá uma área de lazer depois de anos de luta, mas nega o básico: um hospital que não te mate, uma escola que não te humilhe, uma rua que não te assuste. Isso não é cuidado. É distração. Uma cortina de fumaça para que você não perceba que enquanto se orgulha da nova pracinha, sua vida continua sendo administrada por quem nunca pisou no seu bairro. E o pior é que sabemos disso. No fundo, todos sentimos o peso dessa farsa. Quando um imigrante russo nos Estados Unidos descreve, com a voz embargada, a diferença entre ser tratado como cidadão e ser tratado como gado, algo em nós se encolhe. Porque não é inveja o que sentimos, é vergonha. Vergonha de perceber que, enquanto lá fora as pessoas têm direito a uma velhice digna, aqui dentro nos vendem a ideia de que pelo menos não estamos em guerra. É motivo para comemorar. Como se a paz fosse apenas a ausência de bombas, e não a presença de justiça. Como se sobreviver fosse o suficiente. Mas não é. E quando alguém ousa questionar,
quando uma mulher em Moscou chama de aventura o risco de um drone atingir seu prédio, o que ouvimos não é indignação, mas resignação. O que podemos fazer? Dizem como se a impotência fosse uma desculpa, e não uma escolha. Como se aceitar que drones sobrevoem bairros residenciais fosse menos absurdo do que admitir que o sistema falhou. Como se o medo fosse um preço justo a pagar por viver em um país que, em pleno século XXI, ainda trata seus cidadãos como súditos. Eles querem que você acredite que não há alternativa, que a única opção é baixar a cabeça, repetir os mantras oficiais e agradecer pelas migalhas. Mas a verdade é que a alternativa sempre existiu. É você. É cada um que decide que não vai mais aplaudir um governo que te dá esmolas enquanto rouba seu futuro. É cada um que entende que o silêncio não é neutralidade, é cumplicidade. É cada um que, em vez de se conformar com a narrativa de que as coisas são assim, pergunta: por que não podem ser diferentes? Porque, no fim das contas, a mudança não começa quando alguém no poder decide agir. Começa quando quem está embaixo percebe que o poder nunca foi deles, e decide tomá-lo de volta. Não com violência, não com ódio, mas com a coragem de dizer: chega. Chega de viver com medo. Chega de aceitar que a mediocridade seja o padrão. Chega de acreditar que o mínimo é o suficiente. Então, pergunto de novo: até quando? Até quando vamos deixar que nos digam o que merecemos, em vez de exigir o que é nosso por direito? Até quando vamos trocar nossa voz por uma falsa sensação de segurança? A resposta não está em Moscou, nem em Washington, nem em nenhum palácio. Está em você. No seu não, quando te pedem para se calar. No seu sim, quando te convidam a lutar. No dia em que você perceber que a única coisa que separa um povo livre de um povo escravizado é a decisão de não se curvar. E esse dia pode ser hoje. Você já parou para pensar no que realmente significa estar satisfeito? Não é ter uma mesa farta, mas sim não precisar mendigar migalhas enquanto outros enchem os bolsos com o que deveria ser seu. Não é ter um emprego, mas sim não ser obrigado a agradecer por um salário que mal paga o aluguel. Não é assistir a TV em silêncio, mas sim não ter medo de abrir a boca quando o absurdo se disfarça de normalidade. Eles chamam isso de estabilidade. Nós chamamos de jaula. Dizem que o povo não quer trabalhar. Mas quem disse que o trabalho deve ser uma sentença perpétua, onde você troca sua vida por migalhas enquanto os de cima nadam em luxo? Dizem que não comemos peixe suficiente. Mas quem se importa com peixe quando o preço de 1 quilo de salmão custa mais do que um dia inteiro de labuta? Quando a mesma mercearia que vende filé de merluza a preços de ouro oferece sorte, em forma de carne enlatada para quem se alista na guerra? Eles riem da nossa lógica. Mas a lógica deles é simples. Quanto mais você sofre, mais eles lucram. Quanto mais você aceita, mais eles tiram. E quando você finalmente se cansa, oferecem uma oportunidade: 5 quilos de peixe podre em troca do sangue dos seus filhos. Isso não é um país. É um experimento de obediência. Eles constroem palácios enquanto as escolas desabam. Prometem prosperidade enquanto os hospitais viram depósitos de doentes. E quando a realidade explode, como no Extremo Oriente, onde um exercício militar varreu casas como se fossem de papel, eles chamam de acidente. Mas nós sabemos a verdade: não foi o vento que derrubou aquelas casas. Foi a negligência. Foi a ganância. Foi a mesma força que decide quem come e quem passa fome, quem vive e quem morre. Eles querem que você acredite que não há alternativa. Que a única escolha é entre a jaula dourada e o abismo. Mas a alternativa sempre existiu. É você. É o seu silêncio virando grito. É a sua resignação virando revolta. É o dia em que você olha para o espelho e percebe que a única coisa que os mantém no poder é a sua permissão. Esse dia pode ser hoje. Ou pode ser nunca. A escolha é sua. Mas lembre-se, a história não perdoa quem se curva. Ela só lembra daqueles que tiveram a coragem de se levantar.